1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, pelos hinos, as leituras bíblicas. E obrigado, Senhor Deus, por esse momento, mais uma vez, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor Deus venha falar conosco, venha nos fortalecer, ó Deus, para que possamos andar em verdade, para que possamos nos aproximar mais de Ti e ter uma vida de paz, uma vida de alegria, Senhor Deus, na Tua presença. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos um pouco sobre relacionamento, necessidade de uma vida de amor, e também deixamos bem claro que para que nós tenhamos uma vida de amor, nós precisamos andar na presença de Deus, né? Quanto mais próximos de Deus, mais nós vamos amar os nossos irmãos, amar os nossos familiares, mais nós vamos realmente sermos aqueles filhos, né, que convivem uns com os outros a partir do relacionamento para com Deus. E esse relacionamento para com Deus, ele acontece através desse temor do Senhor. O temor do Senhor nada mais é do que a proximidade de Deus, a ponto de nós conhecermos, entendermos a sua vontade. O que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. E nós, então, falamos um pouquinho sobre essa necessidade de buscar o temor do Senhor. Na quarta-feira, nós continuamos esse tema, e dentre o que nós falamos, nós voltamos à necessidade de uma busca da presença do Senhor. Principalmente a passagem de Provérbios 2, que fala a respeito de uma vida de temor, de sabedoria, uma vida de alguém que busca a presença de Deus, buscar e achar. Então aqui tem palavras assim muito fortes, né? Quando diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Quase que não respira, né? Ele continua: e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurardes, então entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. Dá a entender então que essa vida de felicidade que acontece para nós quando nós tememos ao Senhor é uma vida de quem tem diariamente uma busca pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus. Ou seja, alguém que se esforça, alguém que trabalha para buscar ao Senhor. Aqui fala esconder contigo os mandamentos, né? Não é esconder da gente, não, é esconder no sentido de guardar. Atento o ouvido, inclinado o coração ao entendimento. Então são muitas palavras que se referem a essa busca, né? E a gente vive
no mundo de tantas atividades, tantos corres para lá e corre para cá, e tanto entretenimento, tantas notícias. E a grande preocupação é que a gente esteja deixando um pouquinho esse exercício de lado. E até mesmo aqueles que mais buscam, que aqueles que se envolvem com as coisas de Deus, muitas vezes também estão se acostumando com a religiosidade, a ponto de achar que tudo pode estar junto, né? Se encaixar. Uma vida de pecado, ao mesmo tempo uma vida de cânticos e religiosidade. Então, irmãos, eu queria deixar para nós nessa noite a ideia do que nós podemos fazer para estar mais perto de Deus. E já deixo claro que não é o que nós podemos fazer, é o que Deus faz por nós. Essa ajuda vem de Deus. Nós só podemos ir ao encontro de Deus pela graça de Deus. Nós temos que constantemente estar clamando pela graça de Deus, senão nós seremos entregues às nossas vontades, ao nosso pecado. Mas quando nós buscamos essa graça de Deus, Deus exatamente oferece para nós algumas coisas. E como é um dia de Santa Ceia, nós queremos falar um pouquinho sobre a Santa Ceia, que é uma dessas coisas. Mas dentre a essas coisas que podemos chamar assim de básicas, né? De primárias, eu creio que é essencial nós sempre pensarmos que o meio que Deus dá para que nós sejamos mais próximos dele são os meios, né? A oração, a leitura da Bíblia, da palavra, o batismo e a Santa Ceia. A oração, é o nosso grito, né? De pedido de socorro. Até o ateu ora quando o avião está caindo, né? Oh, meu Deus, me ajuda. A oração é a respiração diária nossa para estar mais próximos de Deus. E nós precisamos exercitar a oração. O Salmo 66, 20 fala de forma tão carinhosa, né? Bendito seja Deus. Aqui é um agradecimento do salmista. Ele diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Para que a gente esteja mais próximo de Deus, e assim na intimidade temos mais temor a Deus, nós precisamos orar constantemente. Está fraco, ore. Está desorientado, ore. Está fortalecido, agradecido, ore a Deus. Em todo o tempo nós devemos orar, e assim nós estaremos em sintonia com a vontade de Deus. Falamos da leitura bíblica. O temor de Deus está relacionado ao conhecimento da verdade, né? O princípio da sabedoria. A sabedoria revela o temor, a sabedoria nos faz temer a Deus. E facilmente nós somos enganados quando não estamos atentos à palavra de Deus. Lembra de Jesus quando ele foi tentado? As respostas dele foram todas bíblicas, né? Segundo a palavra. E quando o inimigo vier tentando tirar-nos do caminho dele, nós temos que responder com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Sobre a Bíblia, é um texto que a gente precisa decorar, né? A gente sabe decorar João 3,16. E também devemos saber decorar 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Escritura revelada, a palavra de Deus, sem qualquer alteração, né? Semana eu vi alguém dizendo que agora tem uma Bíblia inclusiva. Parece que tiraram todos os textos que falavam sobre homossexualismo e tal, e colocaram uma Bíblia, agora uma Bíblia boa, que não tem preconceito, né? Não, é a Bíblia sagrada, a verdadeira, né? Não é uma Bíblia que fala o que eu quero ouvir, mas a Bíblia que fala tudo que eu preciso ouvir, como eu devo andar, e assim temer
ao Senhor. Batismo e Santa Ceia são chamados sacramentos. Sacramentos são as ordenanças de Deus. Se você perceber, é o que Jesus deixou. Ele ordenou, ele falou: você deve ir e batizar. E também, no momento da Santa Ceia que nós lemos, ele fala fazer isso. Da ideia de uma ordenança. É algo que Jesus deixou para nós. O batismo, de forma bem rápida e resumida, é algo que é feito uma vez somente. E o batismo, ele é um exemplo da renovação, do novo nascimento. Romanos 6,4, olha o que diz aqui: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O batismo é um símbolo também, como a Santa Ceia. O batismo tem o símbolo do novo nascimento, do lavar regenerador. Ele celebra a nossa nova vida com Jesus. Isso é muito importante, né? Todos nós precisamos de se filiar a uma igreja, de ser batizado. E assim, para isso também podemos tomar a ceia do Senhor. É um selo, é um sinal, é algo que nos faz parte de uma comunidade de pessoas que creem no mesmo Deus. Isso é muito importante para a nossa vida, para fortalecer o nosso temor. A Santa Ceia, a mesma coisa. E agora nós vamos falar um pouquinho mais. Ela tem esse caráter, né? Essa frase que está aqui: celebração da presença de Deus em nosso meio, trazendo-nos a comunhão com Deus e uns com os outros, alimentando e nutrindo as nossas almas. Então, quando eu faço parte de uma comunidade, que eu fui batizado, e a partir daí eu participo da Santa Ceia, eu estou assim sendo fortalecido neste corpo, né? Eu faço parte de um grupo, eu tenho meu compromisso, e isso fortalece o meu temor. Isso é importante demais para nós. Mas falando sobre a ceia, a ceia é essa celebração da presença de Deus, comunhão com Deus e uns com os outros. A ceia é um nutrimento, né? Uma nutrição. Nós estamos nutrindo as nossas almas. Participamos da ceia, e a gente pode pensar aqui em três coisas. Podemos pensar em várias coisas, mas três coisas. Primeiro, a ceia como uma lembrança. Que lembrança é essa? Fazer isto em memória de mim. Uma lembrança de Jesus. A lembrança da expiação que Jesus realizou por nós. Jesus não foi morto, Ele se entregou. Ele não foi forçado a morrer, Ele se entregou por nós. A ceia é uma lembrança, é uma representação do sacrifício de Jesus por nós. Então nós lembramos de Jesus. Mas não só uma lembrança de um Jesus ausente. Em segundo lugar, a ceia também é uma celebração da presença de Deus. Eu achei muito interessante um comentário que falava sobre essas palavras: tomai e comei. Ele diz que em Gênesis 3, Satanás disse a Eva e a Adão: tomai e comei. Vocês tomam, comam, toma isso e comam. E o que aconteceu? Todo mundo sabe, né? A expulsão da presença de Deus. Não foi bom, não deu nada certo. E na ceia é como se fosse o momento inverso. Quando Jesus diz tomai e comei, Ele está dizendo: agora vocês fazem parte, vocês voltam à comunhão perdida. Na mesa do Senhor Jesus,
Jesus nos convida a entrar na sua presença. Ele reverte as palavras do jardim: tomai e comei. Então a Santa Ceia, ela é uma lembrança de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas também é uma lembrança da presença de Jesus. E essa presença de Jesus, ela é tão forte que ela também é uma lembrança da comunhão que nós temos com Jesus e uns com os outros. A comunhão que nós temos com o povo de Deus. Em 1 Coríntios 11, 29, nós lemos aqui: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse discernir o corpo aqui, interessante. O comentário da Bíblia de Genebra diz que a maior parte das pessoas que interpretam este versículo, eles dizem que discernir o corpo como o corpo de Cristo. Ou seja, comer sem discernir que aquilo é o sangue, que aquilo representa o sangue, que aquilo representa o corpo. Mas lá diz, é quase certo de que essa interpretação é errônea. O termo corpo parece se referir mais à igreja, como o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, só para a gente entender essa explicação, 1 Coríntios 11, Paulo está falando a uma igreja que se reunia lá na festa do amor, e eles comiam uma refeição, só que eles separavam os pobres dos mais ricos, a ponto daquela comida acabar, né? Então você vai perceber que o contexto, ele está falando a respeito de que a comunhão deveria ser feita numa unidade. E nós lemos aqui em 1 Coríntios 10, 17, falando a respeito do corpo de Cristo, como a igreja. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Um só corpo participamos do único pão. Então, a gente pode perceber que esse comer sem discernir o corpo, é a ideia de que quando nós comemos em comunhão uns com os outros. Não podemos participar da ceia achando que podemos ter comunhão com Cristo, sem ter comunhão, desprezando o nosso irmão. Até aqui que o comentário diz que isso é o comer indignamente. O que seria comer indignamente? É o comer sem antes discernir o corpo, no sentido de que nada adianta você participar da ceia se você está em inimizade, se você briga com o seu irmão. Mas podemos ampliar isso, claro, né? Que também é errado você comer sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, no sentido de que você não sabe nem o que você está fazendo ali, né? Despreocupadamente pegou o pão. Não, você tem que comer, como nós falamos nos outros pontos, lembrando que é uma representação de Cristo, que Cristo está presente. Mas a ceia, então, para nós, ela é uma comunhão. Nós temos essa comunhão uns com os outros, e ela é um alimento espiritual para nós, como está no final da frase ali, né? Nutrindo, alimentando e nutrindo as nossas almas. Essa é a ceia do Senhor para nós. É interessante notar que a ceia, ela tem esse aspecto de uma representação, e a importância dela é quem mandou a gente fazer isso. Isso muda tudo. Quando nós pegamos o pão e o cortamos, o distribuímos, nós estamos fazendo em nome de quem? Em nome de Jesus. E quem que está nos dando então os elementos? É o pastor? Não é o pastor, é o próprio Jesus.
É como se você recebesse alguma coisa que alguém te enviou por uma mão de um outro, mas quando você recebe, você está recebendo de quem? De quem te deu. O carteiro, vamos dar um exemplo simples. O carteiro te entrega uma carta. Você vai agradecer o carteiro? Obrigado, carteiro, por esse presente. Quando você recebe aquele presente, se você não comprou, né? Se é um presente mesmo que você está recebendo, no mesmo momento você vai lembrar de quem está entregando aquilo. E por isso a ceia, ela tem que ser para nós esse simbolismo forte. Quando você recebe esse pão, você não está pensando no presbítero que está te entregando, ou o pastor que orou, mas você está lembrando lá de Jesus. É Jesus que está te entregando. É algo assim muito especial, você saber que você recebe de Jesus. E lembra da questão do recebeu da serpente, agora recebeu de Jesus? É bem isso. Antes, os nossos pais pecaram porque toma, come, e eles tomaram e comeram, e veio o pecado. Agora Jesus fala: não, toma e come, esse é meu corpo oferecido por você. Jesus entregando o seu próprio corpo. Isso nos faz lembrar então de Jesus. Isso tem diferença. A mesma coisa quando você come, engole. O importante não é o trigo, o pão, ou se é suco Maguari ou suco Jundiá, seja o que for. Não, aquilo tem uma representação muito importante. Por isso que é um sacramento, pelo poder espiritual, pelo nutrimento da alma. Ninguém come um pãozinho pequenininho e toma aquele cálice para alimentar, né? Não vou precisar jantar hoje. Não, nós comemos para alimentar a nossa alma. E por quê? Porque quando nós comemos é como se nós estivéssemos recebendo não pão, mas recebendo a Cristo. E essa lembrança de Cristo faz com que nós tenhamos essa comunhão com Cristo. Tudo isso nos traz o temor. Portanto, irmãos, o versículo que ficou para nós na última semana, Salmo 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele pode ser verdade, ele pode ser prática nas nossas vidas, a partir do momento em que nós buscamos esse temor do Senhor. Essa felicidade tão procurada, quando fala em felicidade, passa tanta coisa pela nossa cabeça. Eu creio que de alguns passa a ganhar na loteria, né? Oh, que felicidade! Quando nós pensamos em felicidade, talvez alguns falem: não precisar trabalhar nunca mais, só viajar. Não é isso. Tem gente que tem todo o dinheiro, não é feliz. Tem gente que viaja, e viaja uma vez por mês, você vai querer viajar mais, ir em outro lugar. Não é isso. Então nós sabemos que a felicidade está em Deus. E quem não procura a felicidade? Quem não quer prosperidade? E ela está em Deus. Está em Deus. Deus como nosso Pai, e nós como filhos, Ele quer o nosso bem. E nós precisamos então, irmãos, como nós falamos hoje, né, rapidamente, de abraçar esses meios que Deus nos proporciona. São meios tão simples: a oração, a leitura da Bíblia, assumir um compromisso com a igreja, batizando e tomando a Santa Ceia. Comece por eles. Se você já batizou, já tomou a ceia, ore mais. Quando a gente não sabe que orar, hoje cedo nós falamos um pouquinho, né, sobre a aula da oração dominical. É uma ótima oportunidade. Se você está desviando o seu pensamento, ore bem devagar a oração do Pai Nosso. Primeiro repita as palavras que estão lá em Mateus 6. Depois, cada frase da oração, faça a sua própria frase.
você vai conseguir orar. O quanto a palavra de Deus é sábia, né, irmãos? A gente lê versículos igual nós lemos na liturgia hoje. A gente precisa estudar muito mais, porque tem palavras que a gente não compreende, né? Então, está a nosso alcance estudar. Como eu já disse, se já somos batizados, não há por que batizar de novo. Quem não foi batizado, busque o batismo. Se já tomamos a Santa Ceia, vamos nos preparar mais para tomar essa ceia, trazer esse sentido maior. Nós temos falado também a respeito de como a gente perde o sentido das coisas. Trazer o primeiro amor, né? Aquele sentimento bom. É dia de ceia. Lembrar disso, às vezes, nem lembro, nem chega na igreja, é hoje a ceia. Pensar nisso, nos prepararmos, orarmos. Em silêncio, no nosso coração, comermos aquele pão. Pensar, né, que Jesus está entregando. Jesus, um dia ele pensou em cada um de nós. E a ceia, ela é só um até logo, né? Tão bonito isso também, porque um dia cearemos com Ele, Ele conosco. Então, quando a gente participa da Santa Ceia, também a gente tem essa esperança. Não é tomando a Santa Ceia, segunda-feira tem trabalho. Não, tomando a Santa Ceia. Um dia eu estarei com Jesus. Pensa no futuro. Eu sempre brinco, né? Quer pensar no futuro? Pensa mais na frente um pouco. Pensa lá no céu, que aí tá bom. Um dia cearemos com Ele, até o dia que estaremos novamente com o Senhor. A ceia é uma das maneiras designadas por Deus para nos edificar, nutrir, confirmar nossa fé e nos fortalecer para o crescimento. A ceia do Senhor antecipa a glória vindoura. Sim, a ceia do Senhor, na ceia do Senhor, antevemos o jantar das bodas do Cordeiro, onde vamos nos sentar uns com os outros em glória, e nosso Salvador nos servirá tudo o que precisamos. Deus nos ajude, nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós tenhamos, né, sempre esta paz, para que cada dia nós possamos amadurecer, deixar as coisas de menino, né, quando nós estudamos 1 Coríntios 13, deixar as coisas de menino, ou seja, crescer na presença de Deus. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor Deus venha preencher, venha colocar no nosso coração, na nossa mente, a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelos meios de graça que são tão importantes para nós, para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual, e que nós possamos não negligenciá-los, mas que nós possamos orar mais, ler mais a Tua palavra, estar presente aos cultos, o estudo bíblico, estar presentes, ó Deus, à Santa Ceia, presentes também ao participar da ceia, ó Deus, não tomá-la indignamente, não tomá-la tentando ter comunhão com o Senhor, sem ter comunhão com o nosso próximo, não tomá-la, ó Deus, sem um compromisso com o Senhor em primeiro lugar, ó Deus, sem a confissão dos nossos pecados, e que, ó Deus, nós possamos assim ser fortalecidos no temor do Senhor, ó Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, ó Deus, a sermos mais diligentes para com as coisas espirituais, sermos mais responsáveis, Senhor Deus, em buscar, em ouvir, em trabalhar, em dedicar tempo para crescer no conhecimento do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado,
tenha misericórdia de nós quando dedicamos tanto tempo a coisas sem importância, coisas passageiras, a diversões, distrações, e não temos tempo para o Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia e nos faça perceber isso, ó Deus. É que o Senhor Deus venha santificar o nosso tempo e dar-nos condições desse tempo que o Senhor nos dá, ó Pai, nas horas do dia, que possamos buscar mais o Senhor, Deus. Obrigado por essa oportunidade e que o Senhor Deus nos dê, ó Deus, mais uma vez de estarmos aqui juntos e que o Senhor Deus falou conosco, Pai. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.